Olá pessoal, boa tarde. Começa agora o Giro de Notícias. Eu já começo agradecendo a todos que estão por aqui participando e gostaria de pedir vocês que, por favor, ajudem compartilhando, deixando o like e também deixando aquele boa tarde, que é muito importante. Deixa eu já trazer os comentários aqui só da capa. Manuel Flor, mano, boa tarde. Mirandi Leandro Ferreira, por que agora a gente escreve e fica assim branco? Deve ser a configuração aí do YouTube. Estênio Henrique de Paulo Santos Henrique, pra cima desses ratos. E Mirandi fala, se Bolsonaro vai continuar solto, por que o chefe da PGR está sacaneando a gente? Os advogados de Bolsonaro tiveram uma reunião com ele e saio com os dentes escancarados dando risada. Não confio nele. Olha, é bem difícil a Procuradoria-Geral da República blindar o Bolsonaro, tá, gente? Eu não acredito muito nisso, não. A organização criminosa chefiada pelo Bolsonaro, ela não tem pessoas importantes. O Goné não vai trocar a liberdade do Bolsonaro em joias, né? Vamos pensar assim. Mas, de qualquer forma, eu coloquei essa questão de que todos estão sendo condenados, até para chamar a atenção de um ponto, que é a impossibilidade de imaginar o Bolsonaro como o único perdoado. Não há possibilidade que no mesmo crime, lembrando, o Bolsonaro não estava lá presente, mas o Bolsonaro, ele vai ser julgado pelos mesmos crimes e é como se ele estivesse lá presente por causa da teoria majoritária aceita pelo STF, que é a teoria do domínio do fato. Então, se o Bolsonaro era o chefão, ele cometeu um crime ainda maior do que as pessoas que estão sendo condenadas agora há 17 anos. E essa senhora, ela ficou muito conhecida porque usaram a imagem dela para fazer todo tipo de campanha no sentido de dizer que as prisões seriam contra os direitos humanos, seriam prisões do mal. E nesse ponto, né, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é por que a prisão dessa senhora seria contra os direitos humanos para os bolsonaristas, mas a prisão do Lula não foi contra os direitos humanos, porque, só para começar, eles não devem ter uma diferença muito grande de idade, se for o caso da idade. Mas agora é importante dizer que essa senhora, como ela foi parte de uma grande campanha que mobilizou pessoas do Bolsonaro em todo o Brasil. Deixa eu colocar aqui a Fátima de Tubarão. Essa senhora, essa Baby Shark, ela protagonizou uma campanha de ataque ao Alexandre de Moraes, uma campanha que dizia que o Xandão estaria cometendo graves crimes contra a humanidade, mostravam essa senhorinha, né? As pessoas desconsideram, né? Os bolsonaristas desconsideram o fato de que ela estava quebrando tudo. Ela se tornou tão somente uma senhorinha que não deveria ser punida. E aí eu perguntei hoje pro Welson do Baby Beef, que falou que ela é covarde. O Welson é o meu bolsonarômetro. Com ele eu fico sabendo como que tá o pensamento dos bolsonaristas. Ele me disse que o Alexandre de Moraes é covarde. Então eu perguntei para ele, mas por que ela é de idade, ela pode cometer crimes? Seriam todas as pessoas? Porque na hora que ele falasse que sim, eu ia perguntar por que ele fica atacando o Lula, mas só que ele não respondeu, até porque não faz muito sentido dizer que ela, por ser de idade, ela não deveria cumprir pena. Dizer que o Alexandre de Moraes está sendo um camarada cruel por estar mantendo essa senhorinha simpática presa, se ela é uma senhorinha, é uma coisa que a gente tem que confrontar com o ato. Ela é uma senhora com muita vitalidade para acampar na frente dos quartéis, fica famosa no Brasil inteiro como uma bolsonarista que pedia intervenção militar. Ela acabou convocando uma das criadoras da religião do pneu aqui no Brasil e é responsável pela próxima invasão alienígena, porque ela faz parte também da religião que estavam orando para os ETs. Quando chegarem, ela será culpada. Então ela pode fazer tudo isso, inclusive participar do quebra-quebra que aconteceu no 8 de janeiro. Mas ser condenada não, ser presa não. É muito estranho, né? Grandes poderes que ela tem, mas ela realmente não quer ter nem pequenas responsabilidades. Então tá aí, voto do Alexandre de Moraes, que tem sido acompanhado pela maioria do STF. Não há possibilidade do Alexandre de Moraes
deixar de ser, né, do voto do Alexandre de Moraes não ser acompanhado pela maioria. E aí a diva fala, é de idade mais criminosa, portanto que pague por seus crimes. Eu comemoro cada condenação no âmbito do 8 de janeiro, porque essas condenações elas antecipam a condenação do Bolsonaro e antecipam o que será uma parte da condenação do Bolsonaro, porque o caso já está sendo compreendido como sendo uma associação criminosa. Mas há margem para que o Bolsonaro responda, neste caso, por organização criminosa. Porque as pessoas que estão abaixo do Bolsonaro, elas estão numa associação criminosa porque elas estão trabalhando neste setor do crime. O ataque aos prédios no 8 de janeiro. Mas, se a gente parar para pensar que foram vários crimes e lá no topo está Bolsonaro coordenando várias associações criminosas, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, os políticos envolvidos, eles serão, sem dúvidas, julgados por organização criminosa. E 17 anos já é uma antecipação do crime do Bolsonaro só neste caso, porque não é possível condenar a senhora Fátima de Tubarão a 17 anos e não condenar o Bolsonaro, que é o mandante do crime. E sobre isso, sobre essa questão dessa condenação, eu gostaria de ler para vocês aqui como funciona a questão do cumprimento da pena. Enfim, não está aqui na Globo não, mas neste caso, 17 anos de cadeia, o cumprimento da pena, ele vai começar, obviamente, em regime fechado, nem é um regime semi-aberto. E o relator, né, estimou a esses 17 anos mais 30 milhões. É muito interessante que esses 30 milhões, como sendo a indenização dos prédios, né, o prejuízo causado, ele é uma dívida compartilhada por todos os criminosos. E no momento que nós começarmos a ver empresários sendo condenados, eles serão condenados e vão perder patrimônio, porque nós sabemos que tem pessoas que não têm o que perder, então está condenado a 30 milhões no meio da bolada e por isso não vão pagar absolutamente nada. Estão condenados a 30 milhões, mas não tem nada para pagar. O que pode fazer? Não faz nada. Mas as pessoas que têm dinheiro, e essa é a parte mais deliciosa, imaginar os ruralistas que financiaram, os empresários que financiaram a tentativa de golpe a troco da continuidade das bolsas empresários no lugar da Bolsa Família e assim por diante. Então, é um ponto a ser comemorado. Lógico, eu particularmente, quando eu observo a ideia de uma senhora estar presa no lugar de eu culpar o Xandão por estar prendendo essa senhora, eu penso onde foi que a humanidade errou para uma senhora como essa, de um local muito racista, de um local onde a ideia de votar no Bolsonaro está mais conectada à exclusão do que à crença de que o Bolsonaro seria realmente um cidadão honesto. Ou seja, essa senhora e muitas outras pessoas que votam no Bolsonaro e fazem essa campanha pelo Bolsonaro não faziam campanha com a intenção de fazerem campanha por um cara que seria supostamente honesto, mas elas viam no Bolsonaro uma possibilidade de oprimir os mais pobres e excluir a parte contemplada por governos progressistas. É uma pessoa covarde, então eu acho que é simbólica a condenação dela, porque a condenação dela deixa de uma forma muito clara que não vale a pena. O crime não compensa. O que a gente tem visto sempre foi o contrário. O Congresso Nacional é prova disso, os políticos são prova disso, que o crime compensa. A gente não consegue ver político pobre. Mas quando a gente olha para esse caso específico, gado do político, para o gado do político o crime não compensa. Para o político pode compensar, mas para o gado não. Então tá aí que a senhora Tubarão passe bons tempos no aquário da Papuda, né? No caso é o aquário da colmeia, e que nesse aquário da colmeia ela seja bem domada para poder sair de lá. Obviamente vai sair por fins humanitários, vai cumprir um pouquinho da pena, vai sair com tornozeleira por fins humanitários e que saia mais mansinha, saia não como a Grandma Shark da música Baby Shark, saia como Baby Shark, sorridente, feliz
e sem tentar fazer manifestações na frente dos quartéis. Deixa eu trazer os comentários para pedir Pix. Eu gostaria que vocês ajudassem com Pix, está aqui 31 99 769 2494. Por favor, ajudem o trabalho e gostaria de pedir também para que vocês deixem o boa tarde e a curtida, que é super importante para a gente aumentar o alcance. Claudete Fátima de Oliveira, isso é pouco para ela porque ela não pensou que estava velha para fazer bagunça, cometer crimes. Acho isso muito ótimo. Ela deveria ter pensado antes de cometer as atrocidades. Tem que pagar cadeia, sim. É uma questão de demonstração da nossa soberania contra qualquer movimento de golpe de Estado, gente. Para a gente não chegar num ponto em que mais um tipo de crime vai compensar para os políticos, o golpe. E falando em golpe, eu queria trazer para vocês aqui rapidamente somente as novidades a respeito da Venezuela. E está aqui, as atas ainda não foram disponibilizadas. Conselho Eleitoral da Venezuela diz que 97% dos votos foram apurados e reafirma Maduro como vencedor. Domingo, o órgão declarou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições com 51,2% dos votos. As atas ainda não foram liberadas, né? Então essa é, infelizmente, a realidade dessa eleição. Vamos dar sequência aqui nas notícias. Hoje o Brasil, somente passando por um assunto que acaba sendo de interesse nosso, porque é um assunto relacionado ao Brasil, o Brasil ganhou ouro no judô feminino. Muito simbólica essa vitória. E eu queria trazer para vocês aqui uma entrevista com um cavalo de Troia. Quem me acompanha sabe que eu não escondo que a opinião que eu tenho a respeito da Tabata Amaral é que ela é um cavalo de Troia, ela é uma pessoa liberal que consegue votos da esquerda e isso é uma coisa muito triste. E segundo ela, seria a única capaz de unir Tarcísio e Lula em prol de São Paulo, diz Tabata Amaral. A Carta Capital, a candidata do PSB à prefeitura, diz que a cidade precisa acordar de uma letargia para derrotar Ricardo Nunes. Bom, a Tabata Amaral e a opinião que eu tenho, gente, sobre as eleições de São Paulo, e eu dou opiniões francas aqui, peço que, por favor, não entendam minha opinião como campanha. Não acredito na possibilidade da vitória do Boulos por uma pura questão de falta de estratégia, falta de adaptação da comunicação do Boulos com o público de São Paulo. Mas acreditar na possibilidade da Tabata Amaral ser eleita é uma coisa que está muito distante. Nós estamos próximos da possibilidade do Boulos chegar ao segundo turno, ser derrotado no segundo turno. E nessas condições, acreditar na possibilidade que a Tabata seria uma ponte entre Lula e Tarcísio, sendo que o interesse do Tarcísio, o problema do Tarcísio com Lula não é ideológico. O problema do Tarcísio com Lula não está relacionado ao campo ideológico, à necessidade de alguém para intermediar. O problema do Tarcísio com Lula é que ele quer ser o candidato herdando os votos do Bolsonaro. Então é pura hipocrisia. Olha, eu vou fingir que eu não converso com aquele cara, eu vou fingir que sou do mal. Eu vou fingir que não dou ideia para ele, para todo mundo acreditar que eu sou o inimigo mortal do Lula. Então não tem problema nenhum relacionado a ser o Lula. O problema do Lula é porque o Lula é progressista e o Tarcísio é liberal? Não tem nada a ver com isso. O problema é muito simples. O Tarcísio quer ser o novo anti-Lula. E para ser o anti-Lula, ele vai tentar, obviamente, adiar de todas as formas qualquer tipo de comunicação com Lula e vai tentar demonstrar de todas as formas que ele briga com Lula. Afinal de contas, gente, olha, uma coisa que nós precisamos analisar sobre os últimos anos no Brasil, desde a eleição do Lula, nós não temos mais uma personalidade política do outro lado, nós temos Lula e anti-Lula. Sempre a Rede Globo está à busca de um anti-Lula, alguém para vencer o Lula. Agora a Rede Globo, pelo menos nesse momento, a Rede Globo fechou com o Tarcísio, não estão acreditando ainda no poder do Pablo Marçal e das igrejas. Então o Tarcísio, como anti-Lula do momento, está nessa brincadeira óbvia aí de brigar
com o Lula, fazer de conta que não gosta do Lula, e como São Paulo é o maior orçamento do Brasil, eles vão continuar, o Tarcísio vai continuar gerindo São Paulo com o orçamento de São Paulo. É muito fácil gerir São Paulo, difícil é gerir um país igual o Brasil, que tem diferenças regionais gigantescas. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando. Queria pedir para mandar Pix, mandem Pix para ajudar a gente por aqui. E queria convidar o pessoal que está aqui, vou colocar o canal 2. Pessoal que está no canal 2, por favor, participem no canal 1. Semana que vem nós não vamos mais transmitir a live no canal 2. É sugestão do próprio YouTube. E o YouTube sugeriu a gente fazer conteúdos diferentes no canal 2, o que significa que o canal 2 vai continuar funcionando, só que com outros conteúdos. E a Sandra Maria, aqui no canal 2, ela perguntou se eu acho que o Bolsonaro será preso. Olha, nas minhas convicções eu tenho certeza. O ponto da demora do oferecimento da denúncia não é porque o Gonê é igual o Aras, a demora no oferecimento da denúncia é porque o Gonê, como dono da ação penal, ele tem uma estratégia. A estratégia dele é oferecer muitas denúncias de uma vez, até para evitar a possibilidade de defesa do Bolsonaro. Agora, nessas condições, a gente precisa, obviamente, olhar e pensar, será que é inteligente oferecer uma denúncia separada da outra? Todo mundo quer que sim. E tem uma tensão realmente, tem um desespero se o Gonê não vai ser um Augusto Aras e vai engavetar todas as denúncias contra o Bolsonaro. Acho que não, afinal de contas, o Aras, ele tinha ali que proteger o Bolsonaro, no caso era a denúncia contra a Covid, não eram todas essas denúncias. E na denúncia do caso da Covid, o Bolsonaro implicava empresários importantes. Agora não, agora é Bolsonaro e seus asseclas, muito mais fácil. Deixa eu agradecer aqui quem mandou o Pix. Muito obrigado, Cleonice, Raimundo, Sueleni e Ilma. Pix para Lana Neves, Léo Estopa. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram por aqui. E continuem ajudando. Pix está aqui, né? Obviamente, super importante para o crescimento e manutenção do canal. Vamos dando sequência aqui nos comentários, né? Eu vou trazer agora mais uma vez, só para a gente passar por esse assunto que eu já falei aqui. Hoje nós tivemos, então, o Alexandre de Moraes votando pela condenação da Fátima Tubarão, que é aquela pessoa que protagonizou uma campanha dos bolsonaristas no sentido de dizer que o Alexandre de Moraes estaria infringindo direitos humanos. Essa Fátima Tubarão seria a pessoa mais difícil de ser condenada de todas que estão ali, porque o caso dela foi até para cortes internacionais. Então, o que a gente consegue ver agora nesse momento é que não há muita possibilidade de bolsonaristas comemorarem o Bolsonaro não preso. O Bolsonaro está próximo da cadeia. E aí, nesse momento, eu queria só comentar com vocês, só trazer aqui rapidamente esse ponto aqui que está acontecendo nesse momento. Clenilson Rezende manda um chora petralha. Então vamos lá, gente. Já que o Clenilson Rezende está mandando um chora petralha, eu vou soltar para ele uma voz do gado. A voz do gado de hoje é um oferecimento de Tubarão, Companhias Tubarão Limitada, todas elas chefiadas pela Fátima Tubarão. Olha, eu queria perguntar nesse momento, Clenilson Rezende, se algum petralha estaria chorando pela prisão da Fátima Tubarão. Isso porque você está falando chora petralhada, mas hoje é um dia muito simbólico de dor para o gado, porque essa talvez seja a rainha do gado. Essa senhora foi a mais protegida por todas as manifestações gadais para libertar o gado preso no 8 de janeiro. Então, exatamente nesse dia em que nós comemoramos a Alexandre de Moraes votando pela condenação da senhora Fátima de Tubarão a uma pena de 17 anos, e obviamente essa pena já antecipa o mínimo para a pena do Bolsonaro, que não é possível o Bolsonaro ser condenado a pena inferior à pena dos seus gados. Qual que é a lógica de você trazer para a gente
um chora petralhada. Eu sei que lá nas Olimpíadas os atletas estão chorando de alegria, Clenilson Rezende. Mas eu imagino que não é isso que você está querendo dizer. Então, já que você não está sabendo do caso, nós temos novas denúncias contra o Bolsonaro, nós temos novas investigações contra o Bolsonaro, nós temos recuperação na economia brasileira, nós temos o menor desemprego dos últimos 12 anos e eu digo para você que principalmente com essa notícia da condenação aí, né, do voto do Alexandre de Moraes em relação a Fátima Tubarão, eu acho que hoje é dia de choro lá no quintal do gado. É dia de chorar no curral. Não é dia para petralhada chorar, não. A petralhada tá dando gargalhadas de alegria. Inclusive, comendo uma carne de tubarão para comemorar. Então, isso foi a Voz do Gado de hoje, que é um oferecimento aí do nosso gado amigo Clenilson. Vamos dar sequência aqui, então, ao giro de notícias, liberar aqui os comentários. Jair Borges, Léo, já me inscrevi umas 10 vezes e o YouTube retira a minha inscrição. Queria pedir para você que é inscrito no canal, que convidem os amigos que vocês têm costume de ver participando aqui, porque talvez eles foram retirados do canal por maldade do YouTube. Então, por favor, convidem as pessoas. Verifique se você ainda continua inscrito, verifique se o sininho de receber todas as notificações continua marcado, porque o YouTube realmente faz uma coisa dessa. Vamos lá, sem anistia, cadeia a todos. E Cassiano San, Léo, você está com cara de bolsominion no dia de exame de pip. Deve ser, é por causa desse cabelinho aqui todo estranho, Cassiano, pode ser sim. Ângela Maria Lopes, sem anistia, deve ser Francisco Ribeiro, boa tarde Léo, boa tarde Francisco, Namar Stutz, vai pra Argentina, gadaiada. Clenilson, a senhora aí foi presa por quê? Ela foi presa, meu amigo, olha só as acusações que recaem sobre ela. E o que eu digo para você, tá, Clenilson, até por questões de segurança jurídica, não há possibilidade do Bolsonaro não ser condenado a pelo menos essa pena, porque ele é mandante, né? Então vamos lá, processo. Fátima Tubarão está presa desde janeiro de 2023. Em agosto do ano passado, a Procuradoria-Geral da República acusou a idosa de 5 crimes. Então veja só, não é o Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República. Então tá aqui. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Golpe de Estado fica configurado como quando uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A punição é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. A associação criminosa armada ocorre quando há a associação de 3 ou mais pessoas com o intuito de cometer crimes. A pena inicial varia de 1 a 3 anos de prisão, mas o MP propõe a aplicação do aumento de pena até a metade previsto na legislação por haver emprego de armas. Sim, eles mesmos filmaram as armas durante a destruição lá do Congresso, da Presidência da República e, obviamente, também do STF. Dano qualificado ocorre quando a pessoa destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia. Neste caso, a pena é maior porque houve violência, grave ameaça, uso de substância inflamável. Além disso, foi cometido contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A pena é de 6 meses a 3 anos. E está aqui, deterioração de patrimônio tombado. É a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. O condenado pode ter que cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. Então olha só o que acontece. Caro Clenilson, ela vai ser condenada e já está presa há um certo tempo porque ela cometeu crimes.
Aqui no Brasil, Clenilson, é crime o que a lei diz que é crime. Mas a sua opinião aqui no Brasil, quando a gente fala o que é crime e o que não é crime, sua opinião não interessa. A opinião do Bolsonaro não interessa, a minha opinião também não interessa. O que interessa é a lei. Se a lei tem esses tipos penais, ela tem que, obviamente, cumprir pena. Ela cometeu crimes. Muito obrigado, Cassiano San. Voz do Gado, trollando para testar meu superchat. Muito obrigado, Cassiano San, que está ajudando aqui, grande apoiador do trabalho também. Sidney Tomil, essa é mais uma que o imbrochável deixou no relento. Estopa, bolsonarismo emburrece, vão ser extintos. E o 12,5 fala aqui nesse momento. Léo, como você pode concordar com a condenação de 17 anos a galera que participou do vandalismo do 8 de janeiro? Que irresponsabilidade, cara. Nem assassino tem uma pena tão pesada. Você não fez direito? Exatamente porque eu fiz direito, 12,5, que eu acabei de dizer que crime não é o que eu acho que é crime. Não interessa o que está no coração, no meu coração, de olhar e falar, coitados. Crime é o que a lei diz que é crime. Tem uma parte importante que fala que o conhecimento da lei é obrigação de todos. Ninguém pode simplesmente dizer que não sabia que era golpe de Estado. Chamar de vandalismo é uma estratégia da direita que é muito ridícula. Sabe por quê? As filmagens dos vândalos mostram que os vândalos não estavam ali quebrando, eles estavam trabalhando pelo fim do comunismo, para tirar Xandão do poder, para tirar o Lula e etc. E nesse ponto, o que eu digo para você, 12,5, é que a pena dela não ficou só em 17 anos. Tem uma parte que a gente precisa destacar, já que você falou que foi só vandalismo. Então tá aqui. E eu comemoro sim, cara. Comemoro com todo prazer, porque se não fossem essas prisões, o que a gente teria hoje seriam repetições incansáveis dessa loucura. Então aqui, ó, além de 17 anos de prisão, pagamento de indenização de 30 milhões. Então que a senhorinha prepare o bolso, que fique dessa forma. Deixa eu trazer para vocês aqui então mais um super chat aqui. Cheguei agorinha do trampo, estou voando no assunto, mas não importa. Só queria ajudar no seu trabalho. Informação na veia. Quem não gostar, que vaze. Muito obrigado, Cassiano San. Resumo básico. Aquela senhorinha muito simpática que todo o bolsonarismo compartilhou ao redor do Brasil, falando que é uma senhorinha que tem pressão alta, que está na cadeia por covardia do Xandão. Ela não é uma senhorinha assim tão boazinha, ela liderava vários movimentos antidemocráticos, movimentos de não aceitação do resultado eleitoral, na frente dos quartéis. Então, mesmo com toda a campanha dos bolsonaristas, ela vai ser condenada a 17 anos de prisão. Saiu o voto do Alexandre de Moraes. E, obviamente, ela é uma tentativa dos bolsonaristas de comover. E agora ela vai ter que comover dentro do presídio federal. Vai ficar presa por muito tempo. Então, hoje é dia de comemorar essa prisão, não, porque ela já está presa, mas esse início de condenação, porque esse início de condenação, ele, obviamente, nos abre brechas aí para ter uma certeza que o Bolsonaro será condenado, porque todos que estão ali estão sendo condenados. Roseli Lopes, vandalismo ou danificar patrimônio público nunca daria 17 anos. Essa lei foi invenção de quem? Porque não existe no direito. Roseli Lopes, vou trazer novamente, tá? Gente, não é vandalismo que dá 17 anos de prisão. Ali existia uma associação criminosa. No caso da associação criminosa, todos respondem por tudo. Ah, mas e o camaradinho que só estava defecando ali, não quebrou nada? Responde por tudo. Responde pela mesma coisa que o camarada que quebrou o relógio. Responde pela mesma coisa do cara que estava armado. A diferença é, cada um vai ter a pena ajustada de acordo com a culpabilidade, mas os crimes são os mesmos. A participação ali de todos nos crimes façam que todos respondam por tudo. João Paulo Fortaleza, advogados de Bolsonaro saem animados da reunião com Gonê. Fonte Metrópolis, será que a denúncia sai ou você errou sua análise? A denúncia sai. João Paulo Fortaleza, se a denúncia agora não, eu acho que o Gonê vai querer
entregar a denúncia depois. Se a denúncia não sair, o Gonê sai. Isso eu te garanto. Nós não estamos falando de uma coisa muito simples. Como, por exemplo, livrar o Aécio da cadeia. Nós estamos falando do cara responsável por mais de 1 milhão de mortos no Brasil por Covid-19. E deixa eu trazer mais uma vez para explicar para vocês que eu acho que eu não consegui explicar completamente. Ela não será condenada a 17 anos de cadeia por causa de vandalismo, gente. Então vou começar direto no vandalismo. Vamos imaginar que ela simplesmente tivesse vandalizado, só fosse vandalismo. Então tá aqui, ó. Dano qualificado ocorre quando a pessoa destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia. Neste caso, olha só, a pena é maior porque houve violência e grave ameaça. Então, olha só, a pena do crime de vandalismo, né, o popular vandalismo, a destruição, o dano qualificado, é uma pena que não é 17 anos. O que chega a 17 anos é a dosimetria da pena, considerando todos os crimes e considerando as condições dela. Então, vou trazer mais uma vez para vocês quais os crimes que ela está sendo condenada, para ninguém achar que só por dano qualificado, só por vandalismo, a senhorinha está sendo condenada a tudo isso. Não é isso. Isso é a conversa dos bolsonaristas. A lei brasileira diz que todos os partícipes respondem pelos mesmos crimes. A pena não é a mesma, mas os crimes são os mesmos. Ah, mas ela estava ali, né, com a intenção de só fazer cocô nas coisas. É muito difícil ela provar que ela só estava com a intenção de fazer cocô nas coisas. Se ela conseguisse provar, tudo bem, né? É aquela história do camarada que vai para roubar, fica esperando no carro e ele nem sabe que o outro tem uma arma, mas na hora do outro roubar, o outro mata uma pessoa lá dentro. Se ele conseguir provar que ele não tinha intenção de um roubo seguido de morte, de um latrocínio, ele pode responder só pelo que ele sabia que aconteceria. Mas como é que vai provar? É bem difícil dizer que lá na cabeça dela, que está pedindo golpe de Estado há muito tempo, ela não queria participar do golpe de Estado. Então tá aqui. Estão aqui os crimes pelos quais a Tubarão, nesse momento, vai pro aquário definitivamente. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. São vários crimes, a soma dá 17. Dá para falar que ela não participou da abolição do Estado Democrático de Direito? Não interessa o que é golpe lá na China, não interessa o que é golpe nos Estados Unidos, não interessa o que é golpe na Venezuela, interessa a lei brasileira. O texto da lei brasileira para abolição violenta do Estado Democrático de Direito é exatamente com o emprego de violência ou grave ameaça, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Vamos concordar que era essa a intenção, né? Quebrar a cadeira do Xandão e ficar comemorando a quebra da cadeira. Ah, mas não foi ela só fez cocô. Não interessa. Estavam todos ali, todos respondem por tudo. Simples. E a pena varia de 4 a 8 anos. Golpe de Estado fica configurado quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que caracteriza o golpe de Estado? A pessoa tentou, nem é tentativa de golpe de Estado, a lei fala em se tentou. Vou dar um exemplo para vocês. Extorsão mediante sequestro, que é o sequestro tradicional que a gente vê na televisão, a pessoa pega a criança, cobra tantos milhões, não precisa receber o dinheiro. Não existe tentativa de extorsão mediante sequestro. Não precisa receber o dinheiro. Se a pessoa sequestrou e tentou receber o dinheiro, já consumou o crime. Então, é muito importante que o gado fala muita bobagem, né? Ah, mas não teve o crime porque não teve armas. Não precisa ter um arsenal de armas dos Estados Unidos para dar um golpe. É preciso que tenham armas de fogo. E nos vídeos estão aparecendo pessoas com armas de fogo. Ah, precisa ter um fuzil? Não. Precisa ter um canhão, lança-mísseis? Precisa ter bomba nuclear? Não precisa de nada disso, porque a lei fala em armas. Então, tá aqui, né? Golpe de Estado, tentativa de depor, foi exatamente isso que eles queriam, derrubar o Lula, falavam claramente, acabou, exatamente isso que eles diziam.
Como que dá para escapar desse crime? Falar que tadinha, tem que... como diz o Elson do Baby Beef comigo, como que teve golpe? Não, gente, lei tem o texto penal que chama tipo penal. Se encaixou com a lei, é crime. Se encaixou ali, olha, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Encaixou com o texto da lei, é crime. Não interessa se lá no Azaquistão o golpe de Estado é de outro jeito. Só pode ser golpe de Estado se o pessoal aparecer com tanque de guerra. Não, no Brasil não é assim. No Brasil não precisa disso. No Brasil é quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Vamos cair na real que rolou ali, né? Exatamente o golpe de Estado, de acordo com o nosso tipo penal. E aí, obviamente, associação criminosa, tinha uma galera, dano qualificado, ninguém pode falar que nada lá foi estragado. Deterioração de patrimônio tombado, que é o dano qualificado sobre o patrimônio tombado. Tinha tudo isso ali, 17 anos, senhora. Pode cantar Baby Shark e ficar curtindo o aquário da papuda, senhora tubarão, fique curtindo aí a colmeia, o aquário da colmeia, até Xandão deixar sair. Porque provavelmente Xandão vai ser o cara da execução, só por questão de prazer, não é compatível. Normalmente é um juiz federal, mas eu acho que nesse caso, Xandão vai querer ser o cara da execução. Pode não, gente, é brincadeira. Após conhecer o Museu JK em Brasília, Xandão deveria obrigar golpistas a assistir o vídeo sobre construção de Brasília. Candangos foram heróis. Viva JK. Exatamente. Quem conhece a história da construção de Brasília sabe como o pessoal sofreu ali, porque naquela época não tinha segurança do trabalho, naquela época muitos morriam na construção. Não sei o que a Roseli Lopes disse, que ridículo ouvir isso, lamentável. Ô Roseli Lopes, aí eu queria refletir com os bolsonaristas. Então vamos inverter tudo, gente. Vamos inverter as coisas agora, porque nós precisamos converter bolsonaristas. Vamos inverter as coisas. Essa aqui, vamos pensar o seguinte. Vou inverter toda a história aqui para ver se dá para o bolsonarista entender o que eu estou falando. Olha, depois de uma invasão do MST, a casa do Jair Bolsonaro, enquanto o Jair Bolsonaro era presidente da República, o MST, todas as pessoas do MST gritavam que queriam o Bolsonaro fora da cadeia. E as pessoas do MST, ao mesmo tempo que gritavam que queriam o Bolsonaro fora da cadeia, entraram armados na casa do Bolsonaro e quebraram tudo. Destruíram um monte de coisa do Bolsonaro. Destruíram, inclusive, patrimônio tombado que estava ali na casa do Bolsonaro. Aí o que vai acontecer com o pessoal do MST que fez isso? Entrou na casa do Bolsonaro e quebrou tudo. Como o Bolsonaro era presidente na época, essas pessoas queriam tirar o Bolsonaro do poder e queriam destruir o local de trabalho do Bolsonaro. Estou falando na casa porque o Bolsonaro não trabalhava, então estou falando na casa por isso. Aí, o pessoal do MST que tentou ali dar um golpe no Bolsonaro, eles vão responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O pessoal do MST que tentou dar um golpe no Bolsonaro e tirar o Bolsonaro do poder para colocar o Lula, eles vão ter que responder por golpe de Estado, porque o povo votou no Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito. Como eram várias pessoas do MST que invadiram e quebraram a casa do Bolsonaro, eles vão responder por associação criminosa. E também como eles destruíram a casa do Bolsonaro e usaram ali grave ameaça, usaram fogo e várias coisas, o pessoal do MST também vai responder por dano qualificado. E nessa toada tinham algumas coisas ali na casa do Bolsonaro que eram patrimônios tombados e tem o crime de deterioração de patrimônio tombado. O pessoal do MST vai ter que responder por deterioração do patrimônio tombado. Todos esses crimes juntos vão render para o pessoal do MST que quebrou a casa do Bolsonaro uma cadeia de 17 anos de prisão. Então tá aí, bem difícil a situação do MST nesse momento. Eu espero que agora a senhora Roseli Lopes tenha compreendido o que eu tô querendo dizer. Sabe por quê, Roseli? O pessoal do MST fez várias coisas que a lei proíbe. E aí o pessoal do MST foi condenado a 17 anos de prisão. Muito obrigado, Felipe Amorim. Com todo respeito, Léo, você está sendo PSDBista quando apoia a condenação dos pobres e isentos financiadores como o velho da van. Quem disse que eu isento, Felipe Amorim? Eu estou comemorando o fato de que, aos poucos, as investigações estão chegando nesses caras, e muito pelo contrário. Eu digo aqui que
O gado, neste momento, ele está preso e os políticos da direita precisam desse gado preso para tentarem fazer a tal anistia. Porque se eles tentarem uma anistia dizendo que a anistia é para salvar o velho da van, o povo vai entrar em pânico. Então o que eles vão falar? Para que eles vão tentar passar anistia? Por quê? Para salvar o velho da van. Mas a foto que eles vão colocar na hora que eles forem falar da anistia, não vai ser a foto do velho da van, vai ser a foto dessa senhora aqui, ó. Olha a senhorinha que está presa por causa do sanguinário Alexandre de Moraes. Então, essa senhora presa é uma coisa muito boa pro pessoal da direita, porque com ela presa eles fazem todo esse bafafá. E a tentativa de anistia não é para a senhora que está presa, não. É para liberar o velho da van, para liberar o empresário de Ponte Nova, que também financiou, vários empresários do Brasil que financiaram, agro e assim vem. Então não pense você que eu tenho essa coragem de comemorar a prisão dos mais pobres sem querer a prisão dos mais ricos. Estamos aqui torcendo a todo momento para que o Bolsonaro seja preso. E Clenilson Rezende fala: Léo Stoppa é mendigo do YouTube. Eu queria dizer que o que ele está dizendo aqui é que eu sou mendigo porque eu peço Pix, gente. Porque depois que aquele mendigo lá, o sedutor, ficou famoso, falar mendigo é uma coisa muito complicada, porque senão daqui a pouco você fala que eu sou mendigo do YouTube. A Lana conhece a história do mendigo famoso lá, o extremamente sedutor, e já vai querer perguntar para mim por que eu virei o mendigo do YouTube. Se é porque eu tô pegando geral. Não. Muito obrigado, muito obrigado Maria, Jair e Iderica, que ajudaram aqui com o Pix. Ajudem com o Pix. Eu sou sim, Clenilson, sabe por quê? Eu vou te explicar. O primeiro motivo para eu ser mendigo do YouTube, primeiro e básico, eu não roubo joias. Segundo motivo, eu não tenho cartão corporativo. Eu trabalho aqui e a minha fonte de renda está aqui pedindo esmolas no YouTube. Se eu tivesse cartão corporativo da família Bolsonaro, eu poderia gastar 600 mil reais nas vésperas do casamento, né, que vai demorar um pouquinho, minha filha tem 5 anos, mas já parou para pensar gastar 600 mil reais nas vésperas do casamento da minha filha e depois falar que eu gastei com venezuelanos que estavam passando fome? Ah, mas eu gastei numa padaria, que tem buffet para casamento. Mas não, mas eu passei esse cartão lá para tirar os venezuelanos da fome. Então, só me resta isso. Então, senhor Clenilson Rezende, mostra que você é um cara de direita muito rico e ajuda aqui. 31 99769 2494, pix@estopa.com.br. E a Cynthia Fuser fala: ótimo exemplo. Será que eles entendem falando assim? Acho que a gente tem que dar notícia desse jeito para depois que eles revoltarem, lá no final fala: só inverte, gente, o que aconteceu é essa senhora aqui. Se não me engano, essa tiazinha era coisa braba. Sim, ela era coisa braba. Ela é o símbolo dessa luta dos mais velhos. Ela realmente, de acordo com o que dizem, ela era uma pessoa super racista que fazia isso só pelo prazer de destruir um governo de inclusão. Não é que ela acreditava que o Bolsonaro era honesto, não. Ela queria destruir mesmo bolsas, destruir esses programas. Jair Bolsonaro e a veinha vão apodrecer na cadeia. Ah, meu Deus, ele voltou. O boêmio voltou novamente. E digo, se partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? E aí, disse ele, o gado livre, pede ajuda pro Mula, que você tanto defende. Gado livre. Mula pode ter outro significado, tá? E quando você chama o cara de mula, o significado pode estar relacionado a você conhecer essa característica. Muito obrigado, Cassiano Sam. Ele disse: Léo, para o malandro se dar bem, só precisa de um otário. Léo, se você é mendigo, vai uma ajuda aí de coração para você e sua família. Abraço para Luísa. Gente, quem for mandar Pix agora, manda Pix e manda no texto assim, esmola pro mendigo do YouTube. Mas não é um mendigo sedutor, não. O Mula tá rico, já mandou Pix pra você, Gado Livre. Olha, Gado Livre, eu vou te falar uma coisa. Vamos dar aqui um espaço aqui, um espaço para intervenção federal aqui no Gado Livre. Ele pergunta: o Mula tá rico, já mandou Pix pra você? Deixa eu te contar uma coisa. O Mula não mandou Pix pra mim, mas ao melhorar a condição dos brasileiros, melhorar a expectativa dos brasileiros, melhorar a confiança no futuro, eu garanto para você que muitas pessoas que estão aqui e antes não mandavam Pix porque tinham medo do que ia acontecer no futuro. Olha,
No futuro o bicho pode pegar pro meu lado, no futuro o Brasil pode falir por causa do Bolsonaro, não posso ajudar não. Agora que o Lula foi eleito, as pessoas conseguem ver um horizonte melhor e falam, olha, Leonardo fez parte disso que está acontecendo hoje, Leonardo fez parte da luta para o Lula ser reeleito, então vou mandar um pix para ele. Então o Lula, assim como ele não precisa levar picanha na sua casa, basta que ele nos dê condições de comprar picanha, e foi isso que aconteceu, só do fato do Lula estar dando condições para os brasileiros que me ajudam me ajudarem, automaticamente eu posso dizer que sim, indiretamente o Lula está me mandando pix. Como indiretamente o Lula está melhorando sua vida e a vida de todos. Você pode brigar, você pode ficar com raiva, mas... Silvia Sobreira. A Alana já riu muito de mim a respeito disso. Se eu estivesse participando de uma live não mineira, eu falaria medingo. Mas aqui em Minas é estranho explicar isso. Daqui no interior de Minas é mendigo. E ela ri da minha cara quando eu falo isso. E eu falo naturalmente, lógico. Tá errado. Tá errado sim, mas vou te contar uma coisa, viu? É preciso fazer um trabalho de desmineração, que é um trabalho pesado de fonoaudiologia, que é um trabalho de desmineração. Eu consigo interpretar uma pessoa que não é mineira. Bom, pessoal, então nesse momento nós estamos aqui trabalhando pela prisão do Bolsonaro. Mas podemos comemorar que a senhora Fátima... De onde que ela é? Fátima de Tubarão. Ela foi presa. Mas como aqui é uma grande família, apesar de a gente estar num programa que eu chamo de Giro de Notícias, no final das contas é uma grande família que se encontra aqui todos os dias. Eu falo mineiro, mas eu peço desculpas, porque pode ser até mal influência. Já pensou crianças assistirem ao programa Giro de Notícias e análise do Stop, daqui a pouco estarem falando mendigos, né? Tá muito errado. Então, obrigado pela ajuda. O que o 12,5 falou que a galera tá rindo aqui? PIB nominal da Venezuela, 97 bilhões. Fortuna de Elon Musk girava em torno de 206 bilhões. Para quem não consegue entender o que é embargo, está aí. É bem dito. Essa questão do embargo da Venezuela é a questão de alguns bilionários terem mais dinheiro do que países inteiros. É uma coisa muito estranha, né? Obviamente. Sobre a questão da Venezuela, deixa eu trazer o que já disse para vocês. Vou só ler notícias, não vou mais fazer análise, porque eu não quero decepcionar ninguém, mas todo mundo que viu ontem sabe qual que é a minha opinião sobre o caso, mas vamos lá. Notícia aqui no Brasil 247. Celso Amorim critica interferência externa e diz que países da América Latina devem encontrar solução para a crise na Venezuela. Ele também descartou a possibilidade de alinhamento automático à posição dos Estados Unidos, que reconheceram a vitória do opositor Edmundo González Urrutia. Então, de uma forma muito simples, o que a notícia está querendo dizer é que existe sim a possibilidade do governo Lula desistir do apoio ao Maduro e reconhecer a vitória da oposição, em especial porque o Maduro não apresentou as atas. O governo venezuelano tem o ônus de provar a vitória de Maduro, diz Celso Amorim. Abre aspas, a dúvida é se a contagem corresponde às atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro e ele disse que era uma questão de 2 ou 3 dias, disse Amorim. Para quem está esperando desde domingo, já sabe que esses dias passaram. Então, se os canais de esquerda estão nesse momento insistindo para dizer que o Maduro venceu, eu disse ontem que agora eu tenho dúvidas porque as atas não foram liberadas. Apesar de que temos aqui, as atas não foram liberadas, mas o conselho responsável pela liberação das atas, o Conselho Eleitoral da Venezuela, diz que 97% dos votos foram apurados e reafirma Maduro como vencedor. A situação está bem delicada na Venezuela e esse último posicionamento, até para que vocês entendam como a gente está na situação agora, tá, gente? Esse último posicionamento do Celso Amorim, ele foi no sentido de dizer que sim, existe uma possibilidade do Lula simplesmente reconhecer o outro candidato por causa da não apresentação das atas. Ele disse dessa forma que o alinhamento automático à posição dos Estados Unidos, ele disse que existe a possibilidade de alinhamento à posição dos Estados Unidos, é porque
toda a comunicação de esquerda, com exceção de alguns que têm coragem de dizer que não é confiável a eleição na Venezuela, toda a comunicação de esquerda vai ter que readequar a sua opinião a respeito das eleições na Venezuela. Porque parece que o Lula vai sim abrir mão de continuar insistindo com o Maduro para o Maduro fazer as coisas certas, né? Não está dando. O Lula está implorando o Maduro para entregar essas atas há muito tempo. O Maduro não entrega, não é obrigação do Lula continuar endossando as eleições da Venezuela. Cassiano San, Léo, pergunte ao Gado Livre se ele mandou um pix para a família hoje. Feliz por ser trabalhador mendigo como você. Você está fazendo história. Muito obrigado, Cassiano San. Agradeço muito o seu carinho. Deixa eu agradecer aqui também a Clemir Giraldi. Muito obrigado, Clemir Giraldi, que também é membro do canal e ajudou aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a Ana Sampaio. Essa Maria de Fátima tinha uma boca de crack na casa dela. Ela também já respondeu por falsificação e estelionato. Então, gente, olha, deixe os bolsonaristas defenderem essa senhora, né, a Maria de Fátima, que é a Fátima Tubarão, Fátima de Tubarão. Deixem que os bolsonaristas aí continuem defendendo, falando que é injustiça. É bom que eles digam que ela é uma pessoinha muito boa, porque aos poucos o mundo vai vendo que não é e vai vendo quem os bolsonaristas protegem, né? Deixa eu trazer aqui mais comentários. Vamos lá nos comentários aqui. Lucas Henrique disse fake news. Qual que é fake news? Lucas, você tem que falar. Isso é fake news, porque eu gosto muito desses comentários, quando falam que é fake news. Mas se não explicar o que é fake news, depois de tanta coisa, só a esquerda para acreditar que Maduro venceu. Gigi Freire, eu vou te contar uma coisa, Gigi. Não é toda a esquerda, tá? Os comentaristas de esquerda estão divididos. Existe aquela parte mais fanática da esquerda que realmente está desesperada para insistir na eleição do Maduro, mas o próprio presidente Lula está na dúvida, já deixou bem claro que só vai se pronunciar em favor do Maduro ou contra o Maduro depois das atas. Mas a demora das atas fez o presidente Lula se posicionar no sentido de que o Maduro está complicando tudo. Então, e a Altelina Fotter, ninguém pediu contagem nos Estados Unidos quando o Trump questionou as eleições. Altelina Fotter, o Trump pediu sim a recontagem, e a recontagem aconteceu, Altelina Fotter. Agora, quem está pedindo as atas aqui no Brasil é o presidente Lula. Então, além da direita toda estar nesse momento garantindo que a oposição venceu, quem está pedindo as atas porque não acredita na vitória do Maduro é o próprio presidente Lula. Então, vamos pensar nesse momento se a gente precisa ir para essa direção. O Lula assumiu que é de direita e pró-imperialismo. Sandro SMK. Bom, eu não lembro do Lula assumindo isso não. E o Clenilson compartilha aqui um pix, gente, para vocês ajudarem o Bolsonaro. Esse aqui, ó, 31 99769 2494. Todo bolsonarista que tiver aqui que quiser ajudar o Bolsonaro, manda o pix aqui para mim, 31 99769 2494, que eu vou ajudar muito o Bolsonaro. Eu vou fazer uma campanha, prometo vocês que vou fazer uma campanha aqui pra gente arrecadar dinheiro para comprar colchão para ele lá na Papuda. Então vai ser a campanha Colchão do Bolsonaro na Papuda. Vamos comprar um colchão e tem que ser um colchão bem especial, porque assim, vai ser feito especialmente pro Bolsonaro. Então vai ter arranjos de prego, arranjo de caco de vidro, vai ter uns pontinhos assim para dar choque de madrugada. Quem assistiu aquele filme lá, que o Sylvester Stallone é prisioneiro, né, que manda ele fala Leone 720, joga água nele, vai ser um treco parecido com aquilo. Então peço para vocês que são bolsonaristas e que estão aqui nesse momento, ajudem o Bolsonaro. Nós vamos fazer uma campanha Colchão do Bolsonaro na Papuda, tá aqui. Pix para o Bozo 171. Aqui também teve a recontagem. Josemar, sim. Agora, lógico, gente, a recontagem e a inspeção das atas, quando as atas são entregues, elas demonstram que o vencedor não tem medo nenhum. Então, no Brasil, a primeira coisa que rolou é o que eles criaram, né? Que foi o STF que mudou tudo. Eu nunca mandei pix pro mito e também não te chamei de mendigo. Jamais faria isso. Gado livre. Olha, eu não tenho... Vou contar para vocês que não existe nenhum adjetivo que me ofende vindo dos bolsonaristas. Sabe por quê, gente?
do bolsonarista virão adjetivos ofensivos. Eu fico magoado quando uma pessoa progressista, que eu sei que é progressista, ela começa a me agredir porque você vê que é uma pessoa que, apesar de ser progressista, tem raiva de mim por algum motivo. Já teve a época do Cauê Trasmonte. O Cauê Trasmonte ficava aqui perseguindo, enchendo a paciência. Daí a pouco ele me mandava uma foto dele, fez vídeo pra mim. Tá aqui, Leonardo Stolpo, com camisa de comunista. Então era um treco muito louco, sabe? O funk matou o John Lennon. E aí tinha o Júlio César Beraldi, que chegou outro dia na live rindo de mim no Canal 2. O Canal 2, gente, venham pro 1. O Canal 2 tá agora com 76 pessoas assistindo. O Canal 1 tá mais gordinho. Semana que vem a gente vai transmitir só no Canal 1. E aí, o que acontece? Nessa brincadeira, o Júlio Beraldi chegou rindo de mim, falando que não tinha ninguém assistindo no canal, né? Depois que eu falei da Márcia Tiburi, ninguém tá assistindo. Aí eu falei, venha para o Canal 1, Júlio Beraldi, tem 1000 pessoas assistindo no Canal 1, e ficou sem graça. Mas assim, essas pessoas decepcionam. Agora, bolsonarista me xingar, nem me ofende. Eu olho e fico rindo. Porque, gente, se o cara já tem o cérebro de amendoim para votar no Bolsonaro e fazer campanha pro Bolsonaro, como que eu posso imaginar que esse cara me ofende? É aquela coisa, né? A formiguinha tá ali, passando ali no chão. Eu nem preciso escutar o que ela tá falando, nem sei se a formiga fala. Olha, gente, muito obrigado. Sandro SMK fala, o Lula não pediu as atas das eleições dos Estados Unidos. Não pediu, e nem os Estados Unidos pediram o Lula para endossar as eleições dos Estados Unidos, tá, gente? O que aconteceu foi que o próprio Maduro pediu o Lula. Lula, fala com o mundo que as eleições da Venezuela são boas, são legais. Aí o Lula falou, para eu falar com o mundo que as eleições são legais, eu preciso averiguar as eleições, inspecionar as eleições. Lula mandou gente para inspecionar as eleições. E aí, depois que o Conselho Nacional Eleitoral falou que o Maduro estava eleito, o Lula falou, só posso dizer isso depois que a gente vê as atas, né? Aí as atas não chegaram. Cassiano Sanf, fui, Léo, abraço, bom fim de semana, torcer para que na semana, segunda, você abra a live Bozo no STF, PGR perde o medo, beijos, Kamala / Lula versus fascismo. Muito obrigado, Cassiano San. Eu queria dizer para você que PGR não tá com medo, PGR tá com estratégia, PGR tá sanguinário. Já declarou que existe material suficiente, já tem material suficiente para oferecer denúncia, mas ele quer oferecer a denúncia depois, quando tiver ali realmente muitas denúncias para serem oferecidas de uma vez só. Então não tá com medo não, PGR tá tranquilão, sem medo nenhum do Bolsonaro. Hoje pouca gente tem medo do Bolsonaro. Bolsonaro nem poder sobre a milícia tem mais. Então fiquem tranquilos que o menino vai sim, a menos que ele seja morto antes, que ele morra antes, vai pra cadeia sim. Gente, boa tarde e até, agora já é boa noite, então até às 10 horas da noite aqui com análise do Stolpo. Espero vocês lá. Muito obrigado.